Essa é uma história de amor. Estranho? Não se preocupem, não mudamos de tema por aqui, porque esse casal vai ter que enfrentar uma guerra, diversas dificuldades e até alguns crimes. Será que vamos ter um final feliz? Oi gente, bem-vindos amigos do True Crime. Muito obrigada pelos likes, comentários, pela inscrição se você acabou de chegar e já se sente em casa. Se não quiser também, sem ressentimentos. Vamos todos juntos para a história de hoje, que se trata de uma história de amor, como eu disse. Mas como estamos nesse canal, uma história de amor que tem como menor dos seus problemas uma guerra. E desembarcamos então em Cerignola, uma cidade que fica na região da Puglia, no sul do país. É uma cidade que é economicamente um pouquinho melhor do que as outras ali naquela região, principalmente por causa das azeitonas que ela produz e que levam o nome da cidade mesmo. E são deliciosas. Mas essa é a situação atual. Na época da Segunda Guerra as coisas eram bem diferentes e bem mais difíceis. Mas isso é óbvio, isso nós já sabemos. E sabemos também que, apesar das dificuldades em períodos assim, as pessoas continuam a serem humanas, capazes de sentimentos como se apaixonar e algumas pessoas até de sonhar com um futuro melhor. Como um bom exemplo temos os nossos protagonistas de hoje, Beatrice e Antônio. Não sabemos muito, aliás, não sabemos quase nada sobre o passado deles. O que sabemos é que eles decidiram se casar em agosto de 1940, ou seja, apenas 2 meses depois que a Itália entra na Segunda Guerra ativamente. Mas eles dão esse passo cheios de esperança, que vão morrendo aos poucos à medida que o dinheiro começa a diminuir até faltar e o atraso nos aluguéis se transforma numa eminente ameaça de despejo. Para não falar que com o avanço da guerra, o medo de que Antônio fosse enviado para combater se transformava numa contagem regressiva praticamente. Preocupações que foram aplacadas e ao mesmo tempo pioraram com uma outra contagem regressiva bem diferente, a da chegada do primeiro filho do casal. E as anciãs da cidade já tinham advertido Beatrice que se tratava de um menino e que ele deveria chegar de um momento para o outro. E realmente não demorou para que o bebê chegasse, assim como a convocação de Antônio para a guerra, que teve que deixar então seu filho apenas nascido e uma inconsolável Beatrice. Ele partiu, mas não antes de pedir e prometer para ela: me espera, por favor, me espera, eu vou voltar. Mas a separação começou muito mal. O bebê adoeceu sem explicação 2, 3 dias depois. E pouco mais de uma semana depois da partida do seu pai, ele perdeu a sua brevíssima vida. Antônio não sabia de nada. E enquanto ele era levado da uma frente de batalha para outra, o que ele fazia era só sonhar. Sonhar com a sua Beatrice e sonhar com seu pequeno filho, que ele viu por alguns dias e com quem ele sonhava, ele imaginava cada vez um pouquinho maior, aprendendo uma coisinha nova. E foi assim que as semanas se passaram, uns meses e alguns anos, com Antônio se mantendo vivo só por causa dessas lembranças misturadas com sonhos e esperanças e alimentadas por cartas, que não eram exatamente o melhor dos métodos de comunicação. No início da guerra, as cartas de Antônio para Beatrice chegavam de uma forma mais ou menos constante. Já as dela para ele eram mais difíceis. O que não é difícil de imaginar o porquê, né? Deve ser bem mais fácil encontrar uma pessoa com um endereço fixo, como ela tinha, do que entregar uma carta para uma pessoa que está viajando de uma batalha para outra. Mas eles conseguiam se comunicar, com o Antônio escrevendo sempre com a mesma constância, se não mais com o tempo, e Beatrice não tanto, talvez o contrário até. Com o tempo ela passou a escrever realmente pouco, porque a verdade era que se seu marido não tinha nenhuma opção para manter contato, ou ele estava brigando na guerra, tentando se manter vivo, ou ele estava escrevendo, ela tinha sim outras opções. E as coisas caminharam assim por alguns meses, não que Antônio percebesse que isso estava acontecendo, porque era sempre culpa da guerra. Se não chegava carta ou se chegava uma carta muito separada uma da outra, a outra podia ter se perdido, então não dava para ter certeza do que estava acontecendo realmente. Ele ficava feliz com cada carta nova dela e basta. Até que ele teve que entender porque estava ali escrito. Até que chegou uma carta, a carta fatídica. Quase 3 anos depois que ele partiu para a guerra, ela escreveu para ele dizendo que ela tinha decidido continuar com a vida dela. Ela não podia ficar esperando por uma coisa que ela não tinha certeza. Ela estava com um outro homem e aquela era a última carta para Antônio. E assim foi. Beatrice e o seu novo marido, né, eles se chamavam de marido e mulher, foram viver juntos, enquanto Antônio
Desesperado, não conseguiu aceitar. Ele foi imediatamente pedir uma permissão especial para ele poder voltar para a Itália. Mas não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que o seu pedido é negado e naquela mesma semana ele é capturado e enviado para um campo de concentração na Alemanha. Era já setembro de 1943 e Antônio permaneceu ali como prisioneiro até o fim da guerra, ou seja, por outros 2 longos anos. Ele foi liberado então em setembro de 45, no mesmo mês em que o novo filho de Beatrice completou 1 aninho de vida. Uma criança que Antônio não sabia nem da existência, mas de quem ele já tinha decidido cuidar, como se fosse dele. Sim, porque depois de 2 anos como prisioneiro naquele campo alemão, tudo que Antônio conseguia pensar era em ter sua amada de volta. E ele saiu dali decidido a perdoar tudo e qualquer coisa. Não importava a traição, não importava as más línguas que ele ia ter que enfrentar, fofoca, boato, vergonha, não importava nada. Ele estava decidido a ter Beatrice de volta. Aquilo era a única coisa que importava para ele. Afinal, ele tinha sido preso, ele tinha sido torturado, ele tinha visto dor, morte, perdido amigos, visto crueldade, mas tinha sobrevivido. Tantos outros não tinham, mas ele sim, porque ele tinha que voltar para Beatrice. Isso foi sempre muito claro para ele. Ele dizia que ele não entendia por que todas aquelas pessoas em volta dele estavam perdendo suas vidas. A guerra não fazia sentido para ele. O que fazia sentido é que ele estava sobrevivendo a tudo aquilo para voltar para ela. E foi exatamente isso que ele fez. Assim que a guerra terminou, ele começou a caminhar. Ele se dirigiu até a Itália, ele chegou em Roma, depois ele se dirigiu mais para o sul, ele só parou de viajar quando ele chegou em Cerignola. Aliás, não ali, porque ele não sabia onde ela estava. Então ele só parou quando, depois de muito perguntar, ele conseguiu encontrar a porta da nova casa de Beatrice. E ele então bateu. E foi ela mesma que abriu a porta. Ela abriu a porta e não conseguiu nem falar de tanta surpresa, ela não sabia nem se ele estava vivo ou não. Então os dois ficaram ali se olhando por alguns segundos, hesitando, até que ele não aguentou mais e se lançou abraçando ela. Depois de tudo que ele tinha passado, ele sabia que aqueles momentos, aqueles minutos ali, eram a emoção mais intensa que ele já tinha sentido. Tudo que tinha passado era passado e tinha valido a pena para levar ele até ali. Ele sabia que dali para frente, a verdade é que ele podia fazer o que ele quisesse. Já a Beatrice, a gente tinha que ver o que o marido dela tinha para dizer, né? E o que tinha o novo Antônio para dizer? Bom, a gente já vai saber porque ele estava ali olhando, de braços cruzados, vendo a sua mulher abraçada ao seu ex. Os dois ali emocionados, sem palavras. Ele também parece que, por um momento, não conseguiu reagir, até que ele reagiu exageradamente. Ele se lançou sobre os dois ali, pegou pela camisa Antônio, jogou ele para fora da casa, ele caiu ali na entrada da casa e não deu tempo nem dele se levantar, que o seu rival já estava dando tapas nele. E como vocês acham que reagiu um homem, um soldado que passou os 2 últimos anos num campo de concentração, os 3 anos antes disso, lutando por uma guerra na qual ele não acreditava, se mantendo vivo só na esperança de voltar para sua mulher, que tinha sido roubada por esse desconhecido que tinha acabado de jogar ele no chão. Bom, o soldado levantou com a faca que ele tinha no bolso já bem firme na mão. E infelizmente todo o seu sofrimento dos últimos anos parece ter extravasado nos próximos minutos. Antônio golpeou 17 vezes. Foi esse o número de vezes necessárias para levar ele de raiva cega até horror de frente ao que ele tinha acabado de fazer. Enquanto isso, Beatrice tinha percebido que não importava o quanto ela gritasse e se desesperasse, ela não ia conseguir fazer que Antônio ouvisse ela. Então ela tinha ido pedir ajuda aos vizinhos e um deles tinha chamado, obviamente, os carabinieri, que obviamente levaram Antônio imediatamente, já chorando. E foi assim mais ou menos que ele deu todo o seu depoimento. Contou tudo. Seu casamento, o nascimento do filho, o chamado para a guerra, a perda do filho, a perda da esposa, ter sido prisioneiro e ter chegado até ali. Antônio disse que a sua reação tinha sido muito, muito exagerada, ele sabia disso, mas também que o seu rival tinha lá a sua culpa. Ele tinha provocado e muito, e sem direito de fazer isso, porque perante a lei, Beatrice era ainda sua mulher. Então ele começou a chorar, mais desolado ainda, ao pensar, ao entender o fato de que muito provavelmente dessa vez sim ele tinha perdido ela de maneira definitiva. E seu desespero só aumentou quando confirmaram para ele que o outro Antônio, a sua vítima,
tinha realmente perdido a vida. Na verdade, ele tinha perdido a vida minutos depois do ataque. Então, depois de um brevíssimo julgamento, Antônio foi condenado a 10 anos de prisão a serem cumpridos em Lutiera, que ficava a mais ou menos 60 quilômetros de Cerignola. E se para ele naquele momento parecia muita distância, não era nada. Enquanto ele era transferido para mais essa prisão, Beatrice pegava o seu filho e se transferia para Milano, a 800 quilômetros dali. E a parte mais difícil para Antônio, agora para enfrentar esses 10 anos, era exatamente essa, a separação dela. Mas não podemos esquecer também das dificuldades de Beatrice. Poucos anos antes, com a ida de Antônio para a guerra, ela tinha se visto recém-casada, mas sozinha, com um filho recém-nascido nos braços, tendo que enfrentar a perda desse sozinha. Até que ela encontrou uma outra pessoa, alguém de quem ela gostava, alguém que principalmente estava ali, presente, capaz de amá-la e de cuidar dela naqueles difíceis, muito difíceis anos de guerra. Mas não tão difíceis para ela, pelo menos, quanto estava sendo agora esse pós-guerra. E ela estava novamente sozinha com uma criança. Então ela, desesperada, resolveu fazer o que grande parte dos moradores do sul estavam fazendo e fazem até hoje, que é se mudar para o norte em busca de melhores oportunidades. Mas chegando a Milano, ela rapidamente percebeu que as coisas não seriam fáceis como ela estava imaginando, como ela estava esperando. A gente sabe que o pós-guerra, como eu disse, é um período muito difícil e pode ser muito longo em alguns casos. E a pior parte é que agora ela tinha o seu menininho. Então ela encontrou uma outra pessoa, ou melhor, ela aceitou uma outra pessoa, não um novo amor, mas alguém que poderia cuidar dela. Ela não se apaixonou, ela se contentou. Então, depois de muitas dificuldades, ela resolveu aceitar os muitos pedidos de um homem chamado Nicola, esperando que, não estando mais sozinha, as coisas pudessem melhorar, pelo menos. Mas não foi isso que aconteceu. Beatrice teve 2 filhos, um seguido do outro, com o Nicola, mas nem isso foi suficiente para aplacar o crescente ciúme do seu novo companheiro. Naquela época ninguém usava esse termo ainda, mas com certeza era um relacionamento mais do que abusivo. E assim, 3 anos depois do início daquela relação, Beatrice já estava completamente arrependida e desesperada. Só que agora parecia para ela que ela realmente não tinha uma outra opção. Para onde ela iria com 3 crianças pequenas? Então ela simplesmente continuava naquela relação e era isso que ela ia fazer para sempre. Até que alguém bateu na porta. E era Antônio. Depois de apenas 5 anos, ou seja, metade da sua sentença ter se passado. Mas eu vou explicar. O que acontece é que ele tinha sido condenado no mesmo ano que tinha sido decretado pelo governo uma anistia, ou seja, um perdão das penas, de todas. Só que na prática não é que dava para chegar ali e abrir todas as celas do dia para a noite. Então, para algumas pessoas demorou mais, até alguns anos, como no caso de Antônio, 5 anos. E acho que nenhum de vocês vai se surpreender quando eu disser que o que ele fez assim que foi solto foi ir atrás de Beatrice. Não foi difícil descobrir que ela tinha ido para Milano com o filho, porque ela tinha um parente ali, as pessoas sabiam disso. Ela tinha parentes ainda em Cerignola, obviamente, e ela tinha ido atrás de um parente em Milano. Só que ninguém ali na cidade sabia muito mais do que isso. Mas, obviamente, não era um empecilho para Antônio, que partiu apenas com não muito mais do que um nome e muita boa vontade. E agora ele estava ali, em frente a uma muito surpresa Beatrice. Novamente. E ele bateu na porta ali sem saber nada sobre o novo companheiro dela ou as 2 crianças extras que ela tinha agora. Mas pelo menos dessa vez ele chegou no momento que ela estava sozinha com os 3 filhos. Então, mais uma vez, os 2 caem naquele momento inicial de hesitação, mas dessa vez é Beatrice que quebra o gelo e se joga nos braços de Antônio, que abraça ela forte, como ela não era abraçada já há muitos anos. Mas também foi ela a primeira a cair na realidade. Ela se levantou e puxou pelas mãos Antônio e foi mostrar no quarto os 3 meninos. Eram já 3 e nenhum era dele. Dava quase para ouvir as desculpas dela que ela não estava dizendo. Ela então explica tudo. Ela diz para Antônio que ela estava com Nicola sim, que tinha uma outra pessoa, mas só porque ela não tinha tido uma outra opção. Era isso ou ficar na rua. Eu fiz isso pelo meu filho, só por ele. Mas eu amo só você.
Beatrice então continuou explicando os detalhes do seu relacionamento, como eu disse, abusivo, sobre o ciúme de Nicola, que era infundado e perigoso, o que tornava ele muito violento até. Ela então caiu num choro desesperado e Antônio consolou repetindo que ele já tinha decidido, o que ela já tinha dito para ela. Ele já tinha decidido quando ele estava no campo de concentração e ela tinha deixado ele por outro homem e feito um filho com esse homem. E era ainda verdade. Agora que ela tinha encontrado ainda outra pessoa, tinha 2 filhos a mais. Antônio estava ainda disposto a fazer tudo. Ele estava disposto a perdoar, ele estava disposto a pedir perdão, ele ia levar ela, ele ia levar todas as crianças e ele ia cuidar deles. E eu não encontrei exatamente como essa notícia foi dada para Nicola. Eu sei que eles realmente se mudaram dali, Antônio fez o que ele tinha prometido, então a sua nova sonhada família se mudou, todos os 5, para um apartamento pequenininho em Porta Vigentina, ali mesmo em Milano. O que provavelmente não foi uma ótima ideia. Eles não estavam assim tão longe da velha casa que ela dividia com o Nicola, que, como eu disse, a gente não sabe como foram os detalhes da separação, como ele ficou sabendo, mas ele vai acabar deixando bem claro que ele não aceitou muito bem perder a mulher e os 2 filhos. Ele começa a procurar por eles e um dia ele acaba encontrando. Então chegou a vez de Antônio ser surpreendido e não mais fazer a surpresa. No dia 19 de março de 1954, Nicola estava num ângulo escuro, esperando, e não demorou muito para que o novo casal se aproximasse, caminhando de mãos dadas. Quando eles estavam passando exatamente na frente de um bar, Nicola, no impulso, se projetou na frente deles, bloqueando a passagem, e começou imediatamente a insultar Antônio, chamando ele de avanço de galera, que significa mais ou menos o descartado da prisão, que era um insulto muito comum naquele período para aquelas pessoas que tinham sido liberadas pela anistia. Mas dessa vez Antônio pensou 2 vezes, 50, 1000 vezes, e não reagiu. Vendo isso, obviamente, Nicola foi ficando mais nervoso e se voltou para Beatrice, para quem ele não tinha nem olhado ainda. Ele disse que ela não valia nada, que ela tinha só usado ele, que ela estava esperando o marido, que ela sabia que ele voltava, que ela era uma pouco de bono. E, infelizmente, Beatrice mordeu a isca. Era tudo que Nicola queria, mas ela não continuou porque Antônio segurou, apertou a mão dela, se aproximou, disse alguma coisa no ouvido, ela mesmo que relutante conseguiu se girar para sair dali, para se afastar. Os 2 não iam perder aquela oportunidade de finalmente ficarem juntos. Mas Nicola também não ia perder a oportunidade de se vingar. Os 2 não têm nem tempo de dar 3 passos. Com uma velocidade impressionante, Nicola tira de trás das suas costas uma longa faca com uma lâmina de 20 centímetros, com a qual ele dá 3 golpes em Beatrice, no glúteo e nas coxas. Tudo aconteceu tão rápido que enquanto o agressor escapava, Antônio só percebeu que Beatrice estava caindo e ele mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. As feridas dela tinham sido tão profundas e os gritos dela tão alto que muitas pessoas acabaram se aproximando. Graças a Deus, um médico entre elas, que conseguiu ali dar uma ajuda antes que Beatrice fosse levada para um pronto-socorro, mas já pôde tranquilizar Antônio, dizendo que tinha sido sim profundo, precisava ser cuidado, estancar o sangue e tudo, mas que ela estava sem perigo de vida. E eles puderam ficar tranquilos também em relação ao agressor, porque Nicola foi pego a alguns metros de distância apenas. Antônio então foi até uma vizinha, conseguiu que ela ficasse tomando conta das crianças e se dirigiu para o hospital, da onde ele não saiu, ele não se moveu da cabeceira da cama de Beatrice durante todos os dias que ela ficou internada. Ele não podia ficar um dia sem ela. E mais uma vez aqui as notícias param. A última notícia que foi publicada num jornal foi sobre a saída dela quando recebeu alta do hospital. Eu espero que seja um bom sinal. E no fundo eu acho que é sim. Não precisa ser um romântico incorrigível para acreditar num final feliz para esse casal que enfrentou uma guerra, separação, perda de um filho, traição, mais separação, alguns crimes e conseguiu que a sua história fosse lembrada como uma história de amor. Obrigada.